Fala galera, meu nome é Daniel Candiotto e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre strings no Python, beleza? Mas antes de começar, eu queria falar com vocês para vocês se inscreverem lá embaixo no nosso mini curso de Python. A gente pega lá no comecinho explicando para vocês sobre o que é o Python, como ele funciona. Show de bola para vocês e gratuito, tá? E, além disso, se você quer esse documento aqui, que eu vou usar nessa aula, também está lá embaixo na descrição para você. É só você baixar, tá? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre strings no Python. Então, bora começar. Beleza, galera, mas o que são as strings? As strings são um grupo de caracteres, tá? Que permitem a gente trabalhar com eles aqui no Python. Tá? Para quem já vem de outras linguagens de programação, o VBA, outra linguagem qualquer, pode já conhecer esse termo strings. Para você que nunca ouviu falar, primeira vez que você está programando, primeiro, parabéns por estar tentando aprender pelo Python, porque eu acho o Python uma ótima linguagem para começar, para quem nunca programou, e vai permitir você entender o que significa uma string, o que é uma variável, o que é isso no fim das contas, beleza? Vamos começar aqui falando num exemplo. Ó. Vamos dizer que eu crio uma variável, vou chamar ela de variável 1, e vou botar um número aqui, por exemplo, 54, tá? Variável 2, e vou chamar ela de 54.0, beleza? E vou botar uma variável str, esse é str de string, porque eu vou chamar essa aqui exatamente de uma variável que é uma string, tá? O que é isso, Daniel? Que história é essa de variável que você está falando? E por que você criou 3? Vamos lá. Primeiro, o que é uma variável para você que nunca viu, que está vendo agora, começando pelo Python, querendo aprender? Variável é como a gente chama um objeto, ou uma coisa, tá? Que vai armazenar uma informação. Então, nesse caso, a gente tem essa variável que se chama variável 1. E ela está recebendo, esse sinalzinho de igual aqui, ele está dizendo que ele recebe uma informação. Que informação é essa que ele está recebendo? Ele está recebendo o número 54, tá? Variável 2 é uma variável que tem o nome variável 2, que está recebendo, esse sinalzinho igual significa recebe, ou seja, né, ele vai ganhar uma informação. Que informação é essa que ele vai ganhar? Ele vai ganhar a informação 54.0. O que é diferente uma coisa da outra? Calma que a gente vai chegar lá. E a gente tem essa terceira variável, que é a variável que tem o nome, variável str, que está recebendo esse olá aqui, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor qual a diferença entre essas três variáveis, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar um print, type, vou usar essa funçãozinha type aqui, e vou botar o nome da variável aqui dentro. Ó. Vou copiar a tela para a gente usar a mesma estrutura. Embaixo vou botar 2 e vou colar a terceira aqui e vou botar str, que é o nome da minha terceira variável. Beleza? E vou dar enter. O que é esse print e o que é esse type? Esse print, ele está imprimindo para mim o resultado do tipo da variável 1. O que significa o tipo da variável 1? Vamos dar um Ctrl Enter aqui, ó, que é o atalho que a gente pode usar no Jupyter para poder executar uma célula e entender melhor um pouquinho o que é esse tipo de variável. Uma variável, ela pode ser vários tipos. Aqui a gente, por exemplo, tem 3. O tipo int, tipo float e o tipo str. Tipo int significa inteiro. Então, 54 não é um número inteiro. Então, ele está dizendo que para mim é um número que essa variável 1 tem uma informação do tipo inteiro. A variável 2, ela já tem esse ponto 0 aqui. Então, quer dizer que ela tem um número decimal. Por mais que seja 0, ela tem um número decimal. Então, esse 54.0 significa que ela é um float. Ou seja, ela tem decimais. Essencialmente, é isso que o float se diferencia do int. E o str é a abreviação para string, tá? Então, quer dizer que ela é um grupo de caracteres que é esse string, tá? Só que, uma coisa que a gente já consegue bater o olho aqui e ver que é diferente. Ó, esse 54 está em verde, esse 54.0 está em verde, esse vermelho está em esse olá está em vermelho, e além disso, ele tem essas duas aspas aqui no começo. Então, essas aspas indicam para a gente está falando de uma string. Sempre que a gente quiser usar uma string, a gente vai usar aspas, tá? As duas aspas também funcionam, tá? Mas aqui, por boas práticas, por padrão no Python, normalmente a gente vai usar
uma aspa só, tá? Em alguns casos a gente pode até ter duas aspas e uma aspa na mesma string, a gente pode vir a usar duas aspas, vai funcionar igual, mas o comum é a gente usar uma aspa só, tá? E outra coisa, alguém vai falar assim, pô, Daniel, mas é obviamente diferente, ó, olá e dois números, então quer dizer que uma string é sempre texto e não um número. É isso, né? Quando tiver letra é string e quando não tiver letra é outra coisa. Não é exatamente isso. Dentro aqui, ó, eu poderia ter, por exemplo, um número. Eu poderia ter 54, dar um Ctrl Enter, ó, e continua sendo uma string. Por quê? Apesar de ter um número aqui dentro, eu estou dizendo para ele que ele é um conjunto de caracteres que a gente vai chamar sempre de string. Beleza? Para quem está vendo aí os primeiros vídeos, ou então está se acostumando com o Python, não conhece esse Jupyter Notebook que eu estou usando, lá embaixo na descrição eu vou deixar o link onde o Lira explica tudo para vocês de como instalar o Jupyter, como funciona o Jupyter, como roda o Jupyter. Mas aqui, ó, para executar essa célula, isso aqui a gente chama de uma célula, eu vou usar o Ctrl Enter, tá? Então sempre que você vê que eu estou executando alguma coisa, eu estou usando o Ctrl Enter, tá? Beleza. Vamos então agora entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer aqui com essas variáveis, tá? Vamos dizer que eu quero modificar uma string. Ó, vou apertar esse maisinho aqui, porque eu quero colocar uma célula aqui embaixo. E eu quero modificar essa string. Vamos dizer que eu vou criar um nome. Vou botar o meu nome aqui, ó, Daniel. Ok? E vou fazer aqui, vou fazer um print, ó. Print nome vezes 2, por exemplo. Tá lá o 54, né? Não, é o nome aqui, Daniel. Nome vezes 2. Será que funciona? Vamos ver, ó. Nome vezes 2, o que ele fez? Ele multiplicou, ele duplicou o meu nome por 2. Pode não parecer muito útil, mas é importante vocês entenderem que mesmo sendo uma string, ele ainda permite a gente fazer algumas operações usando as strings, apesar de ser um número. Ele não está multiplicando, porque ele entende que é um texto, mas ele está fazendo Daniel vezes 3. Então ele está replicando Daniel 3 vezes, tá? Mas o mais importante é o seguinte, se eu colocar só print nome, ó, ele não está alterando o nome Daniel, ele não está alterando o valor da variável de Daniel para Daniel. Ele está deixando a variável como nome, a única coisa que ele está pontualmente multiplicando por 3, então ele está criando 3 Daniels. Então isso é uma coisa importante para a gente já ter na cabeça. Mas você vai falar, Daniel, e se eu quisesse ter a informação Daniel armazenada? Como é que eu faço? Eu vou sempre perder? Como é que vai acontecer isso? Sempre que a gente estiver trabalhando com strings e a gente quiser fazer uma modificação, e vamos fazer uma modificação um pouco diferente aqui agora, a gente vai criar uma outra variável para receber aquela informação que a gente quer mudar. Por exemplo, ó, vamos continuar com o meu nome, igual a Daniel, vou reescrever, não precisaria, tá? Mas eu vou escrever aqui Daniel. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um nome duplicado. Vamos fazer o mesmo processo, só que vamos guardar essa informação agora. Nome duplicado, eu vou botar nome vezes 2. E aqui embaixo, ó, eu vou dar um print no meu nome e vou dar um print no meu nome, underline duplicado. Beleza, ó, percebe que ele não mudou a minha variável nome continua tendo a informação Daniel, e nome duplicado, que foi uma variável que eu criei, lembra? Uma variável com nome duplicado, recebe esse igualzinho, nome vezes 2. Então, o nome, que era o valor da variável nome, né, que é Daniel, vezes 2. Então, 2 vezes esse valor. E aí eu tenho, dentro de uma nova variável chamada nome duplicado, esse nome Daniel. Beleza? Então, isso é como a gente consegue armazenar essa informação. Vamos para um caso um pouquinho mais interessante do que esse nome duplicado. Vamos considerar que, por exemplo, eu quero botar esse nome com a primeira letra maiúscula, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um nome, underline, letra maiúscula, tá? E vou fazer que é igual ao nome, e aí a primeira vez aqui eu vou usar um método. O que é um método? Ele é como se fosse uma função,
tá? Ele é que consegue interferir na minha variável. Então, quando eu boto nome.capitalize, por exemplo, capitalize, que é um desses métodos, eu tenho essa estrutura, uma variável, ponto, uma função, ponto, um método, eu vou conseguir pegar o valor de nome, que o valor que está dentro de nome, que é Daniel, e eu vou usar esse capitalize. Eu vou fazer uma função ali dentro. E eu vou dar um print nesse nome, underline, letra maiúscula, que é o que? Maiúscula. E vou dar print. Ó, tá lá, Daniel. O que aconteceu aqui, gente? Ele pegou o nome, que era Daniel, com letra minúscula, e capitalize esse nome. O que significa capitalize? Pega a primeira letra e coloca em letra maiúscula. Então, só que ele não fez isso sozinho, do nada. Ele fez isso e jogou essa informação, ó, igual. Esse igual significa recebe. Então, esse valor entrou dentro da minha variável nome letra maiúscula. Tá? E agora eu tenho esse nome Daniel. Então, sempre que você der uma olhada nessa estrutura aqui, ó, ponto capitalize, ponto alguma coisa, isso significa que é um método, significa que é algo que está conseguindo trabalhar em cima de uma variável. É importante que essa variável ela seja do mesmo tipo que o método seja dono. Então, por exemplo, ponto capitalize, ele é um método de strings. Como o nome é uma string, eu consigo usar a capitalize nela. Se nome fosse um número, eu não poderia usar capitalize, porque eu não consigo aumentar a primeira letra de um número. Então, é sempre, cada tipo tem seus métodos específicos, beleza? Vamos ver mais alguns métodos aqui, por exemplo. Ó, eu quero ver aqui, eu quero botar agora todo mundo com letra maiúscula. Eu vou fazer, ó, nome, underline maiúsculas, igual a nome.upper. Ó, olha a estrutura de novo. Ponto, alguma coisa, entre parênteses. Isso aqui é um método. Então, ele está pegando o upper, que pega todas as informações e coloca em letra maiúscula, e alterando aqui o meu nome. Quando eu fizer print, nome, underline, maiúsculas, e der enter, maiúsculas, tá lá, Daniel. Então, ele pegou todo o meu nome e botou maiúsculo. Muito importante. Daniel, então quer dizer que seu nome agora está todo em maiúsculo? Não, ó, se eu colocar print, nome, nada mudou. A única coisa, ele está criando uma espécie de cópia e está pegando aquela cópia e colocando dentro da variável que eu estou criando. Então, eu estou colocando meu nome todo em maiúsculo na variável nome underline maiúsculos. A variável nome continua tudo igual, beleza? Isso é bem importante da gente ter na cabeça. Vamos dizer que agora eu quero voltar com minúsculas, só que eu vou voltar com minúscula o meu nome aqui de maiúsculas. Então, eu vou fazer nome, underline, minúscula, igual a nome, underline, maiúsculas, ponto, casefold, que é um outro método que a gente tem, que a gente consegue diminuir a letra, botar toda ela em minúscula. Quando eu der um Ctrl Enter aqui, ó, faltou o print, nome, underline, minúscula. Tá lá, Daniel. Então, ele pegou o meu nome em maiúsculas, que era Daniel, ó, print nome maiúsculas, me deu Daniel, e ele pegou essa informação e usou esse casefold, que é reduzir a letra, botar em letra minúscula. Então, ele conseguiu fazer isso, e isso tudo está armazenado dentro dessa variável nome, underline, minúsculo. Então, tem uma série de métodos que a gente pode utilizar no Python para poder trabalhar essas strings e essas strings ficarem de um jeito que a gente quer, beleza? Então, isso tudo a gente vai ter uma série de métodos, a gente viu alguns deles aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar um Alt Enter aqui só para a gente conseguir ter um pouquinho mais de linha, tá? E ficar melhor enquadrado. E vamos usar mais um método. Vamos dizer que é o seguinte, ó, eu tenho que meu nome agora é o seguinte, ele vai continuar sendo o nome igual a Daniel. De novo, não precisaria escrever, tá? Mas eu vou botar aqui só para a gente poder não perder de vista o que a gente está fazendo. E eu vou botar aqui
novo nome vai ser igual a nome.replace. E esse nome.replace, ele vai trocar a letra A, e percebe que eu uso aspasinhas aqui, para poder dar esse argumento para ele, é o primeiro argumento, e ele quero mudar, por exemplo, para X. Então, o que eu estou falando? Eu quero replace vem no inglês de substituir, de trocar. Então, eu quero trocar todas as vezes que aparecer a letra A pela letra X, tá? Quando eu der um print novo, underline, nome, olha o que vai acontecer. Ele trocou a letra A pela letra X. Então, é mais um método que a gente pode fazer. Quando que esse método vai ser útil? Ele vai ser muito útil, às vezes, quando você tem uma informação que está errada e você precisa trocar. Pode ser que você tenha uma string, por exemplo, você tem um nome, mas, por exemplo, você tem uma vírgula no meio. Daniel, vírgula, Candioto, por exemplo. Eu posso vir aqui, eu quero substituir a vírgula por espaço. Tá lá, ele conseguiu corrigir pra gente. Então, só que ele sempre, se eu tiver várias vírgulas aqui, o que ele vai fazer? Ele vai substituir todas as vírgulas por espaço. E não obrigatoriamente é o que eu quero. Às vezes eu quero substituir só uma quantidade específica de ocorrências daquilo ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar com o Daniel Candioto aqui, beleza? Vou voltar com o Daniel Candioto aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou usar, Daniel Candioto, e eu vou mudar o replace. Eu quero que esse replace seja A. Eu vou voltar com ele para o X, para aquele exemplo do X, só para ficar bem claro o que está mudando. Só que eu vou dar agora para ele o número de ocorrências que a gente vai querer fazer essa substituição. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu quero fazer a substituição só do primeiro A e não do segundo. Então, eu vou botar 1, porque eu quero só da primeira ocorrência. E vou dar um Ctrl Enter. Só o Azinho daqui mudou. Vamos dizer que eu queira da segunda ocorrência. Eu posso botar 2. Então, ele vai pegar a primeira e a segunda ocorrência. Tá? Então, aqui é o número de ocorrências que ele vai pegar da esquerda para a direita, pegando toda vez que aparecer o A. Então, 1, ele me dá apenas o A. 2, ele vai me dar tanto a primeira quanto a segunda ocorrência. Se eu tivesse mais 7 A's e botasse 5, ele ia pegar até a quinta ocorrência daquela informação. Beleza, gente? Daniel, mas para que serve isso tudo? Para que servem as strings? Vamos dar uma pausa aqui para entender. Muitas vezes, quando você vai pegar, por exemplo, num site, a informação vai vir como string. Às vezes você vai pegar a informação de um arquivo do seu computador e ela vai vir como string. Às vezes você vai pegar a informação de um PDF, ela vai vir como string. Às vezes você vai pegar a informação de um e-mail, ela vai vir como string. Então, as strings, é muito comum que informações que você pegue venham em formato de string. Em alguns casos, não. Elas já vão vir como integer, como float, mas é comum que aconteça. Por exemplo, um campo que o usuário escreveu, um daqueles formulários, que o usuário escreveu. Não obrigatoriamente ele vai estar formatado para vir como número. Ele pode vir como string. Então, é bem comum que a gente use as strings para poder receber essas informações. E aí a gente trata ela como string mesmo e depois a gente vê o que a gente faz dependendo do caso. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, vamos dizer que a gente recebeu essa informação de um colega meu do trabalho, ele me deu uma planilha, um Excel, seja o que for, que uma coluna eu tinha o nome dos clientes e uma outra coluna eu tinha o sobrenome dos clientes. Só que para mim, para o que eu estou fazendo, eu queria que as duas informações estivessem num lugar só. Então, por exemplo, a primeira coluna vinha nome, a segunda coluna vinha sobrenome. Por exemplo, Candioto. Tá? E eu queria juntar essas informações. Eu poderia criar uma variável chamada nome completo, que vai receber a informação do nome mais a informação do sobrenome. E aí eu vou dar um print que me permite imprimir esse nome completo. E quando eu dou, olha só, eu consegui juntar as duas informações. Claramente não era o que eu queria. Por quê? Porque está faltando um espaço no meio. Eu posso fazer esse espaço aqui, Eu posso botar, por exemplo, aqui a minha aspas, dar um espacinho e botar um mais.
Mais importante para a gente é que a gente pode usar esse mais aqui, ó, por exemplo, para poder fazer essa união de strings. Então a gente pode pegar dois pedaços de texto que estavam armazenados em duas variáveis diferentes e usando mais juntar essa informação. Então agora a gente tem Daniel Candioto, tá? E a gente consegue fazer a união dessa informação. Beleza. Outra coisa que é muito comum quando a gente está falando de strings é que não só alterar essas strings para a gente poder trabalhar de um jeito diferente, mas fazer testes lógicos com essas strings. Daniel, o que significa teste lógico? Vai jogar Sudoku com string? Não, não é isso. Vai jogar Rubik's Cube com cubo mágico com a string? Não, não é isso. Quando a gente fala de teste lógico, para quem já programou um pouco, provavelmente já viu isso, às vezes você vai fazer um teste lógico de um C. Então você quer testar alguma coisa para tomar uma decisão, se você vai por um caminho ou por outro caminho. Ou então, para quem já usou Excel, por exemplo, que tem aquela fórmula C, e tinha lá o nome do argumento teste lógico mesmo, que eu queria tomar uma decisão baseado no resultado, na informação que eu tinha. Então, esses testes lógicos podem ser feitos com strings. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui, ó, vou criar um CPF, tá? Vamos fingir que esse CPF foi dado pelo usuário. O usuário escreveu lá o CPF dele, num site, por exemplo. 344. Obviamente, inventado, e eu quero fazer um teste com ele, por exemplo, ó, eu quero testar se esse CPF, aí ó, vou usar um método isNumeric, por exemplo, isNumeric. O que eu estou testando? Eu quero testar se essa minha string que está armazenada dentro de CPF, ela é totalmente numérica. Se eu der um Ctrl Enter, ó, verdade, ela é totalmente numérica. Se eu tivesse, por exemplo, um A aqui, o cara colocou sem querer um A, e eu der um Ctrl Enter, ó, false. Então eu sei que se eu tinha um if na minha programação, que eu só posso usar o CPF se ele for totalmente numérico, se por acaso apareceu false, eu vou ter que corrigir isso de alguma forma. Eu vou ter que dar um jeito de arranjar uma outra forma de corrigir esse texto para poder transformar ele numa condição de só numérico. Beleza. Outra coisa que a gente podia fazer, vou botar aqui embaixo para a gente não perder. Ó, cpf.isalpha. O que é isalpha? Ele quer saber se ele é um texto, se é uma string que é essencialmente alfanumérica. O que é alfanumérica? Que só tem letras, por exemplo. Então, ó, false. Ele não é um isalpha, ele não é totalmente numérico. Se eu tivesse uma coisa como curte, aproveitando, ó, já vai lá, ó, deu true. Aproveita que eu botei o curte aqui, ó, vai lá embaixo, curte aí, eu vou ficar aqui aguardando. Foi? Curtiu? Beleza, vamos lá. Seguindo aqui, ó, dei o curte. Então agora ele tem isalpha, ele é verdade. Percebe que o isNumeric já mudou para false. Então eu vou botar de novo aqui meu CPF, porque na verdade eu quero um CPF, aquilo ali foi só propaganda. E eu vou botar aqui embaixo, ó, print, uma terceira opção que eu tenho, que é a união desses dois casos. Que é o isalnum. Isalnum, que é um nome estranho, parece o nome de alguém, mas não é o nome de alguém. É a união do isalpha com o isNumeric, que é ou ele é alfanumérico ou ele é numérico. Será que ele é um dos dois? Faltou aqui o parênteses. Sim, ele é alfanumérico ou ele é numérico. A gente sabe que ele é numérico. Como que isso seria false? Vamos dizer que ele tenha vários tracinhos aqui, ó. Ele já deu false. Por quê? Porque ele vai além de ser alfanumérico. Ele não é só numérico, ele não é só alfanumérico, e ele não é nem só alfanumérico ou só numérico. Então ele é uma terceira opção que é falso, porque ele tem esses caracteres especiais aqui, são if, enfim, esse tipo de situação, tá? Então, para que serve esse negócio? Para a gente poder testar uma string antes de usar ela. Se eu quero fazer uma tratativa dos meus CPFs, só se eles estiverem no formato só número, sem ponto, por exemplo, sem pontos, sem traço, se ele vier nesse formato, eu não quero usar, ou então eu não vou ter que tratar, porque ele já está no formato CPF. Então, esses métodos isNum,
isNumeric, isAlpha, isAllNum, permitem a gente testar a nossa string para ver se a condição atende ou não o que a gente precisa, beleza? Show de bola! A gente pode fazer umas outras testes, por exemplo, que eu vou chamar aqui, ó, vou botar um nome de novo, vou botar Daniel, e eu vou fazer um teste, por exemplo, ó, print não precisa estar em letra maiúscula, print, e vou botar nome, ponto, isUpper. isUpper é o que? A gente acabou de ver que o método upper significava o método que transformava tudo em maiúsculo. isUpper é para garantir se está tudo maiúsculo ou não. True. Se tivesse uma letrinha minúscula, ele ia dar false. Então, por que isso? Pode ser que eu tenha um cadastro meu que eu quero que tudo sempre esteja em letra maiúscula, ou então tudo esteja em letra minúscula, para eu poder garantir que eu não vou ter uma informação errada na hora que eu for usar. Então, são testes que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, ó, estou escrevendo slower. Slower é o quê? É tudo minúsculo. Se eu botasse Daniel minúscula, desse Enter, ele não é upper, mas ele é lower, true. Então, são testes que a gente pode usar. A gente vai usar isso sempre muito junto de ifs, de for, enfim, de outras estruturas de repetição, de condição, que vão permitir a gente fazer tratamento desses dados. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, deixa eu só dar um Alt Enter aqui para botar isso aqui melhor para vocês poderem ver. Outra coisa que a gente consegue fazer é procurar um pedaço de texto dentro daquela string. Por exemplo, vou voltar lá com o meu nome. Minha mãe deve estar orgulhosa, porque eu nunca usei tanto meu nome na minha vida. Falou, eu escolhi bem para o meu filho. Então, beleza. E vou botar aqui, ó, print nome.find. O que é o find? Eu quero procurar um texto. Pode ser que esse procurar um texto fosse, quero procurar um ponto no CPF, quero procurar uma vírgula, quero procurar a letra maiúscula, quero procurar um dois pontos, quero procurar alguma coisa. Nesse caso, eu quero procurar, por exemplo, a letra C maiúscula, tá? E vou botar aqui para rodar. Ó, ele me deu 7. O que é esse 7? 7 é a posição da letra C, que é o que eu estou procurando, é a posição da letra C, aqui nessa minha string. Vamos contar junto, ó. D1, A2, N3, I4, 5, 6, 5E, L6, espaço 7. Mas aqui está dizendo 7 e o 7 deu no espaço. Por que isso, Daniel? Tá errado, o Python errou. Não, o Python não errou. Se você já assistiu o vídeo de listas, que por sinal eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, você vai lembrar, talvez você associe, que as listas no Python, elas sempre iniciam no zero. Então o Python não conta igual a gente, ele não conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quando ele dá a posição de número 7, ele está contando a 7ª posição a partir do zero. Vamos contar de novo a partir do zero? Ó. D igual a 0, A igual a 1, N igual a 2, I igual a 3, E igual a 4, L igual a 5, espaço igual a 6, C igual a 7. Tá? Então ele consegue achar essa posição dessa letra olhando a minha string. Tá? Para você que não entendeu absolutamente nada quando eu falei em listas, tá vendo aqui, tá começando a aprender, calma, não fica preocupado, vá lá embaixo, assiste o vídeo de listas, mas bem resumido aqui, listas também é um objeto, tá? Que permite a gente guardar uma série de itens dentro de uma lista. Comparação é como se fosse uma lista de compras que você consegue lá olhando tudo que tem numa lista de compras. Tá? Tem banana, maçã, laranja, mas bem resumido, bem rapidinho, só para você não ficar perdido, mas dá uma olhadinha lá no vídeo que está aqui embaixo, aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Eu achei a posição de número 7. Daniel, mas se eu tivesse, por exemplo, procurado a letra X, será que eu ia achar? Não ia achar. E
a indicação dele que você não ia achar é o -1. Então, se por acaso você está procurando um caractere, se fosse no caso do CPF, por exemplo, né? Vamos botar aqui embaixo, ó. CPF igual 11223444. Vamos dizer que eu estivesse procurando, ó, print cpf.find e eu estivesse procurando, ó, esse caractere aqui, ó, que é o caractere que divide esse 33 com 44 aqui. -1. Então quer dizer que não tem. Ou seja, isso me deu uma informação que significa que a pessoa que inseriu esse CPF não usou o traço. O que pode ser legal se você não está interessado em ter o traço. O que pode ser ruim se você está interessado em ter o traço. Mas esse tipo de método permite a gente fazer esse tipo de comparação e ajudar a gente. Tá? Beleza, show de bola. Seguindo aqui, eu vou falar uma coisa que talvez, se você já assistiu o vídeo de listas, você já esteja aqui matutando na tua cabeça, já esteja pensando aqui com um pouco mais de calma e um pouco mais de dúvida, ficando um pouco confuso, mas calma, não vai ficar confuso, porque vai dar tudo certo. Você vai fazer o seguinte, você deve ter pensado, Daniel, mas por que você está falando de listas se a gente está na aula de string? Se a gente está falando de um vídeo de string, você está falando de lista. Vou te dizer uma coisa, que toda string é uma lista. Toda string é uma lista. O que significa isso? Se eu tivesse, por exemplo, um nome, eu vou botar aqui, ó, o nome, e eu vou mudar um pouquinho, porque eu já cansei do meu nome. Vou botar aqui hashtag treinamentos. Vamos dizer que eu queira a primeira letra desse nome. Eu posso tratar essa string aqui toda como uma lista. Como é que eu faço isso? Ó, print nome. Eu vou usar o colchete, que é como a gente acessava uma posição de uma lista, e vou botar aqui, ó, 0. Por que 0, Daniel? Você não falou que queria o primeiro? Porque na letra 1, lembra? O Python sempre começa a contar do número 0. Então, se aqui eu coloco 0, eu estou pegando a primeira letra, tá? Então, é a primeira letra, mas a posição é de número 0. E dou um Ctrl Enter. Ó, tá lá o H. Se eu boto 1, A. Se eu boto 2, S. Se eu boto 3, H. Enfim, você entendeu? Eu já deixei uma colinha aqui do meu lado, porque eu não vou fazer isso para todas as opções. E vou dar aqui, ó, vou tirar esse comentário, porque a gente, por enquanto, não precisa dele. E vou dar o meu Ctrl Enter. Ó, e tá lá, ele escreveu, ó, linha a linha, hashtag treinamentos. Por que ele escreveu? Porque eu printei a posição 0, a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Uma coisa que é interessante, ó, se vocês olharem, ele printou inclusive o espaço. Por quê? Como é uma string, ele considera que aquilo ali é uma posição, é um caractere. Então ele vai printar também o espaço. Então ele fez linha a linha aqui, printando pra gente essa informação. Beleza? Então, uma coisa muito importante de entender, uma string, ela é uma lista, então ela pode ser tratada como uma lista. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, printar lá do meu nome as 4 primeiras posições, 4 primeiras letras, eu poderia usar essa nomenclatura que a gente viu nas listas, né? Aqui onde o 0 que significa a primeira posição, o 4 significa a posição de número 4, mas não considerando ela. Então ele vai pegar 0, 1, 2 e 3. A 4 ele não vai pegar. E ó, olha o que acontece. Hash. Se eu tivesse botado 5, hash, então ele vai pegar até a posição anterior a essa aqui. Se eu botasse, por exemplo, 2 e botasse aqui vazio, ele vai pegar da posição 2 até o fim. Hashtag treinamentos. Beleza? Então a gente pode tratá-la como listas, o que é bem interessante e que pode ajudar bastante a gente. Outra coisa legal da gente poder tratar ela como lista, a gente pode ter interações usando estruturas de repetição, que é, por exemplo, o for. O for,
É uma estrutura de repetição que permite a gente fazer a mesma coisa várias vezes durante um tempo que a gente determinar. Nesse caso, ó, eu quero que ele, para todas as letras, na lista nomes, ou seja, na string nomes, lista e string, nesse caso, a gente está falando da mesma coisa. Então, para toda letra que existe em nome, ok? Eu quero printar a letra. Ou seja, ele vai rodar a primeira letra no nome e vai printar essa letra. Vai para a segunda letra no nome e vai printar essa letra. Vai para a terceira letra no nome e vai printar essa letra. E vai para a quarta letra no nome e vai printar essa letra. Tá? E vai fazendo isso até acabar as letras, até acabarem as letras do nome. Ó, mesma coisa que a gente fez antes. Só que ao invés de fazer esse tanto de linha de código aqui, a gente usou só uma estrutura de repetição. Não estamos entrando a fundo na estrutura de repetição aqui, tá? Mas a gente vai fazer vídeo para vocês de estrutura de repetição, de for e tal. Se você quer, bota lá embaixo, bota lá no comentário. Quero vídeo de estrutura de repetição. Repetição. Bota de novo. Enfim, bota lá o que você quiser. Fica à vontade. Escreve, curte, faz essas coisas todas aí que vocês sabem que tem que fazer. Beleza, show de bola. Continuando aqui, deixando as minhas piadocas de lado, vamos seguir aqui. Vamos lá, então vamos ver o que a gente consegue fazer mais com essas strings. A gente já viu que a gente consegue alterar essas strings, a gente consegue mudar elas, colocar coleta maiúscula, letra minúscula, achar um caractere, a gente consegue fazer alterações nela, trocar uma letra. A gente viu que a gente consegue fazer testes lógicos com ela, então ver se está tudo maiúsculo, ver se está tudo minúsculo, ver se é número, se não é número. A gente consegue fazer esses testes. A gente consegue também tratar elas como listas. Então, a mesma coisa que a gente faria numa lista, a gente vai fazer com uma string, o que também ajuda a gente a fazer. E a gente também pode fazer uma coisa. Ó. Vamos dizer que a gente tenha uma string, por exemplo, igual a gente está usando. Eu vou repetir aqui só para ficar mais claro. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Hashtag treinamentos, tá? Que essencialmente são duas palavras, mas aqui pra gente é uma string só. Eu posso usar um método, ó, por exemplo, que vai me dar palavras, ó, vou criar uma variável palavras aqui, ó, que vai pegar o meu nome, que é a minha string inteira, e vai fazer o que ele chama de split. O que é esse split? Esse split é dividir. Então, ele vai dividir e, por padrão, ele vai sempre dividir onde tem espaço. Ó, e eu vou dar aqui depois um print na minha palavras. Palavras. Ó, olha o que ele fez pra gente. Ele dividiu a minha string em uma lista, ó, o colchetezinhos aqui, ó, em uma lista que tem duas strings dentro dela. A primeira string é hashtag, que é a primeira palavra. O espaço, ele mandou para o espaço, jogou fora. E treinamentos é a minha segunda palavra, é a minha segunda string. Então, o split permite a gente dividir uma string grande, dependente do tamanho dela, em vários itens de uma lista, tá? Que é o que aconteceu aqui agora. Então, a gente dividiu hashtag treinamentos em um item hashtag e um item treinamentos. Beleza? Beleza, gente. Vamos dar uma pausinha agora para entender. A gente, por enquanto, a gente viu sempre isso associado a simplesmente um texto bobo, nome, meu nome várias vezes, milhões de vezes, hashtag treinamentos, enfim. Mas pode ser que às vezes da onde que vai vir essa string, né? Normalmente ela vai vir de algum outro lugar, ela pode vir de um relatório que você baixou, ela pode vir de um usuário, enfim. Vamos pegar um exemplo aqui agora, que eu vou pegar do meu computador, tá? Eu vou pegar no meu computador essa lista de e-mails, fictícia, obviamente, que a gente quer tratar. Aqui a gente tem poucos e-mails, mas vamos dizer que essa lista de e-mails seja gigantesca. Vamos dizer que mandaram pra gente, ó, esses são os e-mails das pessoas inscritas no canal da hashtag. Então, esses são os e-mails das pessoas que compraram o curso da hashtag. Então, as pessoas que se inscreveram no evento XYZ. Então, a gente tem uma lista com essas pessoas. E isso aqui tá, esse arquivo, ó, TXT, ele está no meu computador. O que eu quero fazer? Eu quero
pegar esse arquivo, lá no meu computador, quero abrir esse arquivo para eu poder ler esse arquivo, e eu quero que ao invés de ele ficar no TXT, eu quero transformar ele em uma lista de e-mails, onde cada e-mail seja um item da minha lista. Como é que eu posso fazer isso? Para a primeira parte, que é entrar dentro do meu computador, o Python ele vai precisar usar o que a gente chama de biblioteca. Tá? O que é biblioteca? A biblioteca é como se fosse um plugin, é um módulo que alguns são próprios do Python, outros são pessoas ao redor do mundo que fizeram, que permitem você pegar essa informação, que é esse programinha, e usar aqui dentro do Python. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar essa biblioteca chamada I.O. Tá? I.O. Tá? I.O. O que essa I.O. vai fazer? Ela vai lá no meu computador, vai pegar o TXT, vai ler o TXT e vai falar, Daniel, o TXT está aqui, pode usar. É isso que a biblioteca vai fazer. Poderia ter feito isso eu mesmo, fazendo milhões de códigos? Poderia. Mas a biblioteca, e essa é uma das grandes forças do Python, as bibliotecas permitem a gente, ao invés de ficar escrevendo código, simplesmente pegar o código que alguém já fez e usar aqui. Então, por que elas se chamam bibliotecas? Imagina que você está numa grande biblioteca e que você tem, por exemplo, uma dúvida de história. Então você vai onde? Você vai na parte de história, vai pegar o seu livro de história, vai ler a parte que você precisa para você lá aprender o que você quer. Você tem dúvida de química, então você vai na coluna de química, vai pegar o livro que você quer, vai abrir e vai pegar a informação. É a mesma coisa, como se você tivesse esse módulo aqui, que é o I.O., por exemplo, ele é um módulo de uma grande biblioteca que a gente consegue pegar essa informação. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai importar essa biblioteca, não precisa estar maiúscula, importe, tá? I.O., que é exatamente esse que vai importar para a gente. E aí, quando a gente usar esse import I.O., né, I.O., ele vai liberar para a gente acessar algumas desses métodos, algumas das funções que existem dentro desse I.O. E aqui que a gente vai usar aqui? A gente vai usar esse with, tá? Para poder usar with io.open, ou seja, a gente vai falar aqui com esse cara aqui, que é o io.open, que é o open da biblioteca I.O., tá? Eu vou acessar o meu arquivo texto.txt. Texto.txt foi exatamente aquele arquivo TXT com os e-mails que a gente viu, tá? E aí eu vou dizer para ele também como que ele vai ler esse arquivo. Eu quero que ele apenas leia. Ele tem o Rzinho, ele tem o W, se você quiser escrever, ele tem algumas outras argumentos possíveis aqui para você ter interações diferentes. Nesse caso, a gente só quer ler o arquivo, eu só quero que ele apresente para mim o arquivo para eu poder acessar aquela informação. Então, eu vou usar o Rzinho, tá? E vou usar aqui, por exemplo, est. Por que est? Isso aqui é só um apelido que eu estou dando para ele. Precisa ter, Daniel? Não precisa, mas eu estou dando um apelido para ele, que toda vez que eu for falar desse arquivo que ele está importando para mim, eu não vou usar texto.txt, eu vou usar est, então eu vou usar t, tá? E aí eu vou botar aqui embaixo, que esse texto que ele vai ler é igual a t.read. Então ele vai ler para mim o que tiver nesse arquivo T que ele acabou de fazer e vai jogar dentro da minha variável texto. E vou dar um Ctrl Enter aqui, que faltou o print, né? Senão a gente não vai ver nada. Print, texto. Tá lá, trouxe todos os e-mails para mim. Beleza? Só que, quando eu olho isso aqui, vou botar type, texto. Ele tem uma grande string aqui, que são vários deles. Eu ainda não consigo acessar e-mail a e-mail, né? Eu não consigo acessar esse e-mail um a um. Se eu colocasse, por exemplo, texto 0, ele vai me dar só o D do Daniel. Então ele está considerando que isso tudo é uma string única, tá? Eu preciso
fazer uma forma que me permita acessar cada um desses e-mails como um item de uma lista específica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo texto aqui de cima, tá, do if que a gente viu, que eu vou mudar ele um pouquinho só. Ao invés de usar o texto igual a ter read, tá, ao invés de usar essa função read aqui, esse método read, eu vou usar read lines. Por que read lines, Daniel? Se a gente olhar aqui, ó, cada uma das linhas contém o e-mail que a gente quer. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero armazenar cada uma das linhas em nessa variável linhas aqui. Então ele vai pegar cada uma das linhas e vai jogar dentro dessa minha variável linhas. Vou mudar o meu paint para linhas, tá? E vou dar aqui meu Ctrl Enter. Olha só como é que é diferente. Agora eu tenho uma lista, certo? Tenho uma lista que eu tenho e-mail e tem esse /n, que é um pouco estranho aqui, mas eu tenho e-mail que tem esse /n, e-mail com outro /n, Candiotto com esse /n, Marcos com esse /n. Então eu consegui acessar e colocar cada um desses meus itens, cada um desses meus e-mails, em um item de uma lista. Ó, tá vendo no iniciozinho que a gente tem um colchetes aqui e o outro colchetes? Então cada item da lista a gente tem um colchete. Beleza. Só que tem esse tal do /n que está me incomodando. Vamos fazer de uma outra forma? Vamos aproveitar esse texto que a gente já tinha feito, que é esse aqui, e vamos tentar, ao invés de usar esse read lines aqui, vamos tentar usar esse próprio texto que a gente viu, tá? Só que a gente vai usar essa informação desse /n que a gente viu para fazer aquele split. Lembra que o split me permitiu pegar hashtag treinamentos, que era um textão, e transformar em hashtag e treinamentos? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou criar ela, vou chamar ela, por exemplo, de e-mails. Uma lista de e-mails que eu tenho texto, ponto, split. E o que eu vou fazer o split? Eu falei para vocês que, por padrão, ele sempre vai pegar os espaços. Aqui, se eu separar por espaço, não vai adiantar nada para mim. Eu quero separar, na verdade, ó, por esse /n. Daniel, o que é esse tal desse /n? Esse /n aqui, ó, ele é o enter. Ele é um caractere que representa o enter. Se vocês olharem aqui, ó, daniel@email.com, é como se eu tivesse dado um enter. Ele tem um marcador aqui no meu texto, no Python, que é esse /n. Então, joão@email.com, dei um enter. Ele escreveu /n. Candiotto@email.com, /n. Então, se eu pegar o meu texto, né, minha variável texto, que é esse cara aqui, e der um split para cada incidência de /n, que é cada enter, transformando numa lista de e-mails, olha o que vai acontecer. Deixa eu dar um print aqui, ó. Print e-mails. Ó, é a mesma coisa do de cima, só que sem esse tal desse /n. Então, agora eu tenho uma lista de e-mails, tá? Onde cada item é um e-mail específico. E aí, se eu quisesse, por exemplo, ó, print e-mails 2, eu consigo acessar aqui o 0, 1, 2, o terceiro item da lista, né? Que é o candiotto@email.com. Se eu quisesse o primeiro, 0, e eu consigo acessar esses itens dessas listas. Beleza. E agora, com o imposto desses e-mails, olha o que eu posso fazer. Vamos dizer que eu quero pegar só o nome, né? Ou então só o nome daquele e-mail, porque eu estou vendo que todo mundo tem o final @email.com, mas eu quero só o iniciozinho, né? Que, por exemplo, seria o nome da pessoa. Eu posso pegar a posição, né? Que a gente pegou aqui, ó, e-mails 0.find. Eu vou procurar por quem? Eu vou procurar por arroba, por exemplo, ó. Ele vai me dar uma posição. Vou botar aqui posição ser igual aqui. Vou dar print dessa posição. Tá lá, posição 6. Posição 6. Vou dar um pouquinho mais de adiante aqui para vocês poderem ver melhor. Posição 6. E aí eu posso pegar só o iniciozinho, eu posso pegar e-mails 0, que é o daniel@email.com, certo? E eu vou pegar da 0 até a posição de número
6. E vou dar Enter. Dá um print aqui, né? Print. E vou dar Enter. Tá lá, Daniel. Consegui extrair dessa minha lista de e-mails simplesmente qual era o nome do meu usuário. Poderia fazer o contrário também. Poderia pegar aqui, o 0 tem que ficar, boto 6, certo? E boto aqui infinito, né? 0. Agora eu consigo pegar qual é o servidor desse meu e-mail. Então, conseguir trabalhar com strings e associar isso com listas, por exemplo, permite a gente fazer trabalhos muito interessantes, permite a gente fazer análises muito legais com dados, tá? Então, beleza, gente. A gente já viu que a gente consegue usar essas strings como listas. Uma outra coisa muito comum quando a gente fala de strings é usar esse método chamado format, tá? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Ó, vamos fingir que eu voltei para a faculdade. E a minha nota, eu tirei 4. Nota 2, tirei 10. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nota 1 vai ser a nota 1 mais a nota 2. E eu vou dividir isso aqui por 2 para me dar a média, tá? Então, uma continha bem fácil, só do que seria uma nota 1, nota 2, uma prova 1, uma prova 2, calculando a média, tá? Se eu der uma olhada aqui, ó, vou usar aquele type que a gente viu lá em cima e botar a nota 1, vou copiar aqui embaixo, botar a nota 2. Ó, se eu der um type, você vai ver que são 2 ints, então 2 números inteiros, tá? Só que a gente consegue usar essa informação dentro de uma string, mesmo ela sendo inteira. Vamos dizer que eu quisesse uma coisa assim, ó, print a nota do Daniel, a média, vamos dizer assim, a média do Daniel foi de... Eu teria que escrever aqui, né? Não faz muito sentido eu ficar sempre tendo que escrever isso. A gente pode fazer uma string, que dentro da string a gente tem um valor embutido ali dentro. É como se a gente estivesse fazendo um plugin ali dentro. Como é que a gente vai fazer esse plugin? Usando essas chaves aqui, ó. Chaves, eu não conchei. Chaves, usando essas chaves aqui. Então o que ele vai fazer, ó? A média do Daniel foi de... e vai me dizer a média. Só que o que está faltando aqui é eu dizer para ele como é que ele vai saber que é a média. Então eu vou usar esse ponto format, tá? Esse ponto format. Esse ponto format, quando eu uso ele aqui, ó, eu uso esse pontinho format aqui e coloco a média, que é a minha variável que está em cima, eu consigo, ó, printar e ele deixa aqui um plug nessas chaves aqui o valor da média. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 6, ó, vou mandar rodar aqui, eu tenho que mandar rodar aqui embaixo também, ele já mudou para mim, tá? E isso é legal porque permite a gente criar uma string variável, uma string que ela, baseado no que for acontecendo, baseado nas variáveis forem mudando os valores, ela já está formatada aqui, tudo certinho, para poder dar o resultado, beleza? Eu posso fazer com mais de uma chaves, então eu poderia botar que a média foi essa, mas eu poderia botar a nota 1 foi de chaves e não colchetes, chaves, e a nota 2 foi de chaves, média do Daniel, e a média do Daniel foi tal. Só que aí, se eu botar assim dessa forma, vazio, vazio, eu só tenho a média aqui. Eu preciso informar para ele que primeiro vai ser a nota 1, e aí a ordem vai fazer diferença, tá? Se eu não indicar nada aqui dentro, a ordem vai fazer diferença. Então, nota 1 vai vir aqui, nota 2 vai vir aqui, e média vai vir aqui. Beleza? Quando eu der um Ctrl Enter aqui, ó, a nota 1 foi de 6, a nota 2 foi de 10, e a média do Daniel foi de 8. Beleza? Então eu consegui criar uma string que até onde a gente viu, era só um grupo de caracteres, mas que dentro deles a gente tem esses plugs de informação variável. Outra forma de a gente fazer isso, que vocês talvez vejam por aí, usando esse Fzinho na frente. Se a gente usar esse Fzinho na frente, ó, a gente pode escrever, vou copiar o mesmo texto, para não precisar ter que escrever tudo de novo. Tá? E ao invés de botar aqui no final esse ponto format, esse Fzinho já indica isso pra gente. A gente vai botar aqui dentro, ó, nota 1
nota 2 e média. E aí, ó, de novo, funcionou pra gente. Então a gente conseguiu, usando o Fzinho ou com o format do lado de fora, a gente consegue criar esse plug de informação dentro. Beleza? Então, gente, essa é a aula que tem um mundo a mais aí de string, a gente vai fazer um bando de vídeos para vocês que usam string dentro do conteúdo. É importante vocês entenderem como ele funciona, principalmente para você que está começando a aprender o Python agora. Diz aí se você gostou, se você curtiu, obviamente, clica lá no joinha, se inscreve no canal, sempre importante. Você quer mais vídeo? Você quer um vídeo de um tema específico? Enfim, fala aí o que você quiser, bota lá no comentário. Se não gostou também, não gostou da cor da minha camisa, não gostou da minha cara, não gostou de nada, não gostou do jeito que eu falo, então bota também, que a gente vai dar um jeito, a gente, enfim, eu troco a cara, faço cirurgia plástica, o Lira vai pagar alguma coisa. Então fica à vontade, se inscreve no mini curso de Python, que é de graça, baixa esse arquivo também lá que tá de graça pra você, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Um abraço, fui, tchau!